Vamos lá, mais uma semana, nós estamos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor e o tema da reunião de hoje assim, não é original. Na verdade, eu assisti uma pregação sobre essa palavra e falou muito comigo e aí, meditando sobre essa palavra, o Senhor já me mostrou um outro caminho, né, do que a pessoa que estava pregando essa palavra usou. Mas eu usei algumas coisas que foram pregadas anteriormente, mais o que o Senhor me revelou, e eu acredito que, né, vai ser importante para cada um de nós. E o tema é o ritmo de Deus. Tá? A passagem que eu vou utilizar como base é Salmos 47. E o livro de Salmos, como vocês devem saber, né, é um livro de canções, né, e de poemas que foram feitos para serem cantados. E cantados quando? Né? Eles eram cantados em adoração pública, né, em Israel, em orações pessoais. Então a pessoa fazia a oração e cantava esses poemas, né, essas músicas, em adoração, em oração, ou em celebrações no templo, né, na casa do Senhor. E aí, assim como a música, né, as nossas vidas elas são marcadas também por ritmos, né? Meses, a gente tem isso na forma que a gente mede o tempo, por exemplo, através de meses, anos, dias, estações. Nosso aniversário celebra, né, um ano que se passou, né? Então a gente tem diferentes ritmos que marcam nossas vidas, e até mesmo os nossos corpos eles possuem ritmos diferentes, né? Como a nossa respiração, cada um de nós temos um ritmo diferente de respiração, o nosso coração, né? Cada um de nós temos um batimento cardíaco, uma frequência diferente. Então isso tudo mostra que nós somos, né, nós temos essa base, e o Senhor também tem essa base em ritmo, né? E qual é a importância do ritmo? Por que o ritmo existe? O ritmo existe para que haja uma harmonia, né? Então o ritmo está ali porque ele está mostrando que nós precisamos de harmonia. E aí eu tenho um exemplo, né, que posso dar. Quando a gente, numa casa, né, geralmente quando você fala que tem desavença numa casa, ou a casa está desarrumada, geralmente o que é? Né, são pessoas diferentes, com ritmos diferentes, com pensamentos diferentes, que cria o quê? Uma desarmonia naquele ambiente. Né? A gente frequentemente fala isso, tá faltando harmonia. Né? Mas que tipo de harmonia é essa? É música? Não, não é música, é um ritmo diferente. E aí um ritmo no pensar, um ritmo, né, nos sentimentos. Então a gente vai ver sobre isso. Então os salmos, na verdade, os salmos, não só o 47, mas o 45, 46 e o 47, eles são salmos que eles têm mais ou menos o mesmo tema, né? E qual é o tema? É louvor ao Senhor, né? Então, nesses três salmos, o Senhor ele é visto como rei soberano, né, sobre toda a terra, e não só, né, o foco desses salmos é mostrar que Deus é soberano, um rei soberano, não só sobre Israel, mas sobre todo mundo. E ele vai falar sobre essa soberania do Senhor nesses três salmos. Só que eu vou utilizar, como eu falei, hoje, o 47. E o Salmo 47, ele começa exatamente assim. Salmo 47, versículo 1 diz: batam palmas, vocês, todos os povos. E aqui, né, está sobre essa questão que eu acabei de falar. Não é só Israel, mas toda a nação, toda a terra. Né? Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. E aí, a gente mostra aqui que a música, ela é uma forma poderosa de quê? De adoração. Porque a música, o louvor, ele nos ajuda a conectar com Deus, né? No nível espiritual e no nível emocional. É um dos motivos que quando a gente vai à igreja, à casa do Senhor, antes da palavra ser ministrada, o que acontece? É ministrado o louvor. Aqui, mesma coisa, né? Antes de começar a palavra, aqui a gente tem um momento de louvor. Mas por quê? Não é uma forma aleatória, não é uma coisa aleatória jogada lá. É uma forma de buscar uma conexão emocional e espiritual com Deus naquele momento, né? Tanto aqui como na igreja.
E aqui ele está falando sobre isso, né? Sobre essa questão do louvor, de cantos de alegria. E o que me chamou a atenção, e refletindo sobre isso, né, é que nós vivemos, todos nós, cada um de nós vivemos num ritmo diferente. A gente tem o nosso próprio ritmo para fazer as coisas, né? E por quê? Porque nós temos estilos de vida diferentes, nós temos experiências de vida diferentes, nós temos interesses diferentes, nós temos momentos diferentes na nossa vida. E isso é muito fácil de ver quando eu pergunto, né, se eu perguntar para cada um de vocês qual é a música favorita de vocês, né? Cada um de nós vai ter uma música favorita, né? Porque é uma música, é um ritmo que mexe com a gente, é uma letra que mexe com a gente. Então isso vai mostrar que nós realmente temos ritmos diferentes. Só que a gente não pode esquecer que nosso Deus tem o próprio ritmo dele, né? E o grande problema é que nós queremos viver a vida, né, da forma com que nós imaginamos, da forma que nós pré-concebemos, da forma que nós planejamos, e não de acordo com o ritmo de Deus. E aí é que gera toda uma série de problemas, uma série de ansiedade, uma série de desentendimento e até de frustração. Porque o que acontece? Nós estamos sem sincronia com o ritmo de Deus. E aí, falando em sincronia, né, até levando a experiência, né, que eu e Pedro a gente está tendo de aprender a tocar bateria, né? E a bateria é um instrumento que, assim como todo instrumento, né, mas a bateria ela precisa de muito ritmo e de sincronia, porque cada membro do seu corpo, né, os dois braços e as duas pernas, eles tocam em ritmos diferentes. Mas apesar de tocarem em ritmos diferentes, né, eles criam um som harmonioso. E é engraçado porque a bateria ela tem um corpo básico, né, caixa, bumbo, prato, mas se você quiser dar uma rebuscada, você pode ir acrescentando mais caixas, mais surdos. Então você pode incrementar ela, e aí à medida que você vai incrementando, é lógico que vai ficando mais complexo você tocar esse instrumento. E aí vai ficar mais difícil de você ter de harmonia e ter ritmo. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. A gente coloca tantas coisas, né, na nossa vida, a gente faz tantos planos, que na hora que a gente vai tocar a música, tá uma bagunça, né? Tá tudo desorganizado. E aí muitas vezes nós questionamos a nossa vida. Por que isso não está funcionando? Por que eu estou estagnado? Por que minha vida não... Por que eu não consigo romper? Né? Por que eu fico preso aqui nesse círculo aqui e não saio disso? É porque nós estamos tentando tocar uma música e estamos completamente fora de ritmo, fora de sincronia com o ritmo do Senhor. E aí o segundo problema de quando a gente perde esse ritmo, quando a gente não está em sincronia com o Senhor, é que a gente passa a não distinguir mais o que Ele está fazendo, né? Assim, por exemplo, um exemplo muito fácil de a gente ver isso é o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Que acontece? O filho pródigo ele resolve pegar a herança do pai e falar: não, me dá aqui, eu vou viver lá fora e tá tudo certo, eu quero minha herança agora. E o pai faz isso. E a gente vai ver que isso não dá muito certo, né? A ponto dele perder tudo, e ele volta para casa arrependido, né? E querendo que o pai aceite ele novamente. E o pai vai aceitar, vai matar, né, a vaca mais gorda, vai fazer um banquete, uma festa para o retorno do filho. Porém, o irmão dele não se alegra. Ele fala: por que você está fazendo isso? Eu que estou aqui, não fui digno desse banquete, dessa festa toda, você não fez nada disso para mim. E por que você está fazendo isso para ele que fez tudo aquilo, né? Por quê? Porque ele não conseguia enxergar que, na verdade, tudo aquilo que o pai tinha já era dele. O fato dele ter ficado ali, ele já estava em sincronia com o pai, entendeu? Então tudo aquilo ali já era dele, entendeu? E aí quando ele vê o filho voltando, ele acha que aquilo ali está sendo dado para o filho pródigo, né? O filho que saiu.
Mas na verdade não, já era tudo dele, né? E ali está sendo feita uma festa porque aquele filho ele se arrependeu, ele está retornando, ele viu o erro que ele cometeu, erro tal que o filho que ficou não cometeu. Então, em vez de ele se alegrar com o arrependimento do irmão, o fato do irmão retornar e estar ali perto do pai, e eles estarem ali todos juntos, não. Ele não conseguiu enxergar isso, né? E isso acontece nas nossas vidas. A gente às vezes não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo, porque a gente perdeu esse ritmo, né? A gente vive no nosso próprio e não no dele. E aí, quando isso acontece, a gente passa a não distinguir mais a estação que a gente está vivendo. E aí, quando a gente não distingue a estação que a gente está vivendo, a gente corre o risco de fazer duas coisas. Primeiro, ser, às vezes, lento demais para se mover, né? Como Davi no palácio em tempo de guerra, como Jonas fugindo da missão dele. Ou então a gente passa a ser rápido demais. A gente acelera o ritmo demais. Como a gente vai ver que aconteceu na história de Abraão e Sara, né? Ou com a história de Pedro cortando a orelha do soldado. E aí aqui, para não me estender muito, eu vou contextualizar essas duas situações e vou pegar um exemplo de cada uma para destrinchar com vocês. No caso da gente ser lento demais, eu vou falar sobre a história de Davi, que é bem conhecida, então fica mais fácil de explicar. Em 2 Samuel 11, versículo 1 diz: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe. Porém, aí vai, o versículo continua e depois vai falar: porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, o que acontece? Aqui existia uma guerra, e aí, como toda guerra, o rei, ele sempre liderava, né, o seu exército. O rei sempre, a gente vê isso até em filmes, né, o rei lá na fileira, dando um grito de guerra, reunindo os seus soldados. Mas nesse caso, Davi não vai. Davi manda Joabe. E aí, por quê? Porque Davi aqui, ele está num ritmo diferente, ele está num ritmo lento demais comparado ao ritmo de Deus. E ele, em vez de estar guerreando, ele queria viver tempo de paz, né, em meio à guerra. Então ele vai enviar Joabe e ele acha que está resolvendo um problema, na verdade ele está criando um muito maior, né? Então Davi ele está no lugar errado, no tempo errado, né? Ali não era um momento de descanso, era um momento de guerra. Isso faz com que Davi esteja no lugar onde ele não deveria estar. E aí isso fala conosco, por quê? Porque muitos dos nossos tropeços, né, muitas das vezes que a gente cai espiritualmente, começa quando a gente deixa de ocupar a posição que a gente deveria estar ocupando. A gente deveria estar fazendo algo, a gente deveria estar num lugar e a gente não está por opção própria. Não por limitações, não porque Deus assim quis, mas não porque a gente quis escolher. Então, às vezes, é momento de paz, é tempo de paz, estação de paz, e a gente está querendo guerrear. E em contrapartida, às vezes é momento de guerrear, o Senhor está falando, vai lá, é momento de se pôr em movimento, e você quer apenas usufruir do que você tem, fala, não, aqui tá, agora eu quero relaxar. E isso aconteceu com Davi. E aí, ficando no palácio, o que acontece? O ócio, ele acabou abrindo a porta para o pecado. Davi estava ali, né? Então nada estava acontecendo no palácio, porque a guerra era longe dali, né? Ele enviou seus comandantes, então ele não tinha, né? Na época você não tinha o WhatsApp, você não tinha internet para, eu vou mandando a minha instrução daqui, você vai fazendo daí. Não. Então ele confiou Joabe para liderar e ele ficou de boa no palácio. E aí esse ócio fez com que a porta do pecado se abrisse. E aí a gente vai ver que Davi, ele não cai rapidamente, ele não vai, a guerra começou, ele ficou no palácio, ele já erra. Não, é com o tempo, é com o tempinho que vai acontecendo. Então ele parou, por quê? Começou com ele parando de guerrear. Aí ele parou de guerrear, depois ele olhou para onde ele não deveria olhar. Aí depois ele desejou o que ele não deveria desejar.
E aí depois ele agiu. Então, você vê, foram 4 etapas até ele cair. Então não foi uma coisa que aconteceu automaticamente. Isso teve um tempo. Então teve um tempo para Davi perceber onde ele estava se metendo. Só que essa falta de ritmo, né, essa falta de sincronia com o ritmo de Deus, acaba nos levando para esse lugar onde a gente não está percebendo as coisas que estão acontecendo. A gente vai descendo o poço e a gente não percebe até que a gente bata no fundo dele, né? E foi o que aconteceu com Davi. Davi tinha autoridade, né, sem vigilância. E isso gerou o quê? A queda, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Davi era rei, Davi era ungido e Davi era um rei vitorioso. Ele venceu várias guerras, ele era um bom rei para o seu povo. Mas tudo isso, todas as boas características de Davi não tornaram ele imune ao pecado. Por quê? Porque a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, né? A unção que Davi carregava não substitui a vigilância, a disciplina. Não é só, não, eu sou ungido, então nada vai me tocar. E aí eu vou seguir na vida. Não. Na verdade, nós temos que estar vigilantes a todo momento, porque todo momento a gente pode estar entrando em contato com uma pedra no nosso caminho que vai nos fazer tropeçar. E aí a gente começa tropeçando aqui, aí depois a gente tropeça de novo ali, e aí a gente já começa a andar meio cambaleando, meio tô raso, tô fundo, aí quando viu já caiu, né? E aí isso fala, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, que é 1 Coríntios 10, 12, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E aí a quarta questão é que o palácio que Davi achava que era um lugar seguro, acabou virando o quê? Um campo de guerra. Ele não foi para a guerra real e acabou transformando um lugar de paz e fortaleza em um lugar de guerra. Mas essa guerra, né, não era uma guerra física, era uma guerra interna, que acabou sendo muito mais destrutiva para Davi. Porque Davi provavelmente, se ele tivesse ido para aquela guerra, ele iria sair vitorioso, ele não teria tido o contato com a Betseba, né, e ele ia voltar com os espólios da guerra, ainda mais aclamado pelo seu povo, cumprindo o propósito de Deus, e ia estar tudo certo. Só que ele ficando no palácio, achando que ia estar de boa ali, tranquilo, né? Na verdade, ele iniciou uma guerra interna que foi muito mais impactante na vida dele. E isso a gente pode levar para a nossa vida, porque tem um ensinamento que diz que quem foge da guerra certa enfrenta batalhas erradas. E aí Davi começou a enfrentar batalhas erradas. E aí muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente fala, nossa, aquilo ali vai ser muito difícil, ou aquilo ali vai me dar dor de cabeça, né? Então eu não quero, eu tô cansado, e você não faz, e na verdade é aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer, né? E você não faz, e você quer ficar num lugar de conforto. A princípio, conforto, né? Só que conforto sem o Senhor não existe. E aí ele vai transformar aquele lugar que era a casa dele, um lugar de fortaleza, de refúgio, de descanso, num lugar de queda, um lugar de pecado, um lugar de morte. Então esses são os perigos, né, de nós sermos lentos demais. E agora existe o perigo da gente ser rápido demais também. E qual seria isso? Como seria isso? E aí eu trago o exemplo de Abraão e Sara. E a gente vai ver isso em Gênesis, né? E é uma história longa que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 21. Que traz, né, essas histórias? O que nos traz, né? Fala sobre a promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Promessa de que ele teria um filho, né, e que através desse filho, né, iria ser entregue a Abraão uma grande nação, né? Os descendentes de Abraão se formariam uma grande nação.
E aí, o problema todo não foi a promessa em si. O problema nunca é a promessa de Deus. O problema é o tempo. Porque existe um tempo certo para tudo, né? E a gente, às vezes, na nossa impaciência, na nossa ansiedade, a gente quer acelerar as coisas, né? E a gente quer, exatamente, quer no nosso ritmo, na nossa hora. E Abraão e Sara cometeram esse erro, né? A promessa, ela era de Deus, mas o método, né, ele foi humano. Aqui está em Gênesis 16:2 que diz, né? Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Qual era o problema? Sara, né, depois da promessa, ela era infértil. E aí tanto que quando ela escutou a promessa do Senhor, ela riu, né? E ela falou: não tem como, eu sou infértil, não vai rolar, né? Mas Abraão sabia da promessa de Deus. E aí eles, a Sara, na verdade, ela não duvidou assim completamente, né, de que Deus daria um filho. Ela só duvidou do caminho, do método e do tempo de Deus. Esse foi o grande problema. E aí o que acontece? Ela cometeu um grande erro que muitos de nós cometemos, e eu até falei isso na última reunião que a gente teve. A gente se coloca numa posição que a gente tenta ajudar o Senhor a cumprir a promessa dele. Então ela foi tentar ajudar, achando que o Senhor precisava realmente de uma ajuda, né? E ela ofereceu a serva dela, né, para se deitar com Abrão e aí gerar esse filho. Então o que a gente precisa entender? Que a gente precisa crer na promessa que a gente tem, né, mas a gente não deve controlar o processo, porque o processo é do Senhor. Cada um de nós vamos ter um processo diferente. E aí quando a gente começa a querer controlar o processo, isso vai gerar uma dor, né? Aqui, Sara quis controlar o processo, quis acelerar o processo, pois ela via que o tempo passava e nada acontecia. Quantos de nós estamos esperando por uma promessa ser cumprida e essa promessa não é cumprida, nada se faz, e a gente fica... E essa promessa ela não é cumprida e a gente fica ansioso demais, e a gente começa a se movimentar, né, para ajudar o Senhor, né, a abrir espaço para que aquilo aconteça, sendo que não foi isso que ele pediu para confiar, né, e confiar é entregar tudo na mão dele, a forma com que vai se fazer, o tempo em que vai ser entregue essa promessa. E aí a gente vai ver que a pressa, né, de Sara e de Abrão geraram quem? Ismael, e não Isaac. Então o Ismael, ele nasce como fruto da lógica humana. Eu sou estéril, eu não posso dar um filho para Abrão, então eu vou usar alguém que possa dar esse filho a ele. Essa é a lógica humana, né? Mas Isaac, ele nasce como fruto da promessa divina. Quando tudo parecia impossível, né, ali o Senhor, ele fez, né, abriu a malha de Sara para que ela pudesse ter Isaac, né? Assim como ele fez com Maria, né? Como é que, imagina, José ali, né, você está grávida, mas a gente não teve nada, né? Como é isso? E é tão difícil para a gente entender, às vezes, a lógica do Senhor, né? Que para José, você viu, né? O anjo teve que vir e falar: José, não faça nada disso, você está pensando em fazer, porque o que a Maria está carregando provém do Espírito Santo, então o que ela está falando é legítimo, né? Então, às vezes, a gente vai cair nessa questão de a gente não conseguir explicar, e isso é uma das lógicas da fé. Se a gente consegue explicar, né, as coisas, não foi um milagre, não foi apenas a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa habilidade,
Mas se as coisas acontecem na nossa vida a ponto de a gente não conseguir explicar o porquê, é aí que a gente vê a intervenção, é aí que a gente vê a mão do Senhor, né, agindo. Então o que a gente pode aprender com isso é que Ismael foi fruto do quê? Do esforço humano e da impaciência. Enquanto Isaac foi fruto do quê? Da espera mais a fé. Então, a gente vai ver que, seguindo a história, a gente vai ver que Deus ele não rejeita, né, Ismael, mas ele deixa muito claro, né, como está em Gênesis 17, 21, que diz: a promessa será estabelecida com Isaac. Deus ele não tem compromisso com aquilo que a gente levanta por conta própria. Então muitas vezes a gente vê algo não funcionando, não indo para frente, e a gente fala: poxa, Senhor, eu coloquei, né, no seu altar, eu estou pedindo para o Senhor fazer, para o Senhor agir, e Ele está falando: mas eu não levantei isso, não fui eu que te dei isso, não fui eu que pedi para você fazer isso, você está querendo que eu abençoe algo que não é meu, não veio de mim. E a gente precisa ter essa noção, e essa noção ela só vai vir quando a gente começa a entrar em sincronia com o Senhor. E aí, né, a gente vai ver que, para finalizar a história, que essa tentativa de ajudar Deus gerou um conflito. Então o que acontece? As ações de Sara em ter oferecido a serva gerou tensão no lar, porque depois Sara já não ia com a cara, né, da serva, né, de Agar. Então isso criou uma tensão. Ela começou a culpar Abrão também, né? Foi uma bagunça. E Abrão falou: mas foi você que trouxe a serva? Então isso gera uma tensão, dor emocional, porque toda vez que Sara olhava para Agar, para Ismael, ela lembrava daquela dor, a ponto dela, chegou um momento que ela pede para Abrão dispensarem eles, mandarem eles embora, porque ela já não conseguia mais conviver naquele ambiente, né? Ciúmes, né? Como eu falei, ela manda Agar embora, né? E divisão, isso cria uma tensão entre Abrão e Sara, né? Então o que a gente pode tirar disso é que quando a gente antecipa as promessas do Senhor, a gente cria problemas que Deus não planejou. Deus não planejou quando Ele prometeu o filho, né? Quando prometeu Isaac, Ele não, nada dessa tensão, nada disso que aconteceu estava nos planos de Deus, né? Mas a partir do momento que a gente coloca a mão, nossa, falha, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nossa visão é limitada, nosso coração é limitado. Então, quando a gente coloca a nossa limitação na perfeição do Senhor, a gente estraga tudo, né? A gente tira tudo do lugar. E aí, né, aí você vai falar: mas qual é então o ritmo do Senhor? Na Bíblia a gente vai ver que várias vezes, né, foi citado de que Deus convidou certas pessoas a andar com Ele, né? E a gente vai ver isso com Abraão, com Enoque e com Noé. E a gente vai ver que tem versículos que dizem, né, que Abraão andou com o Senhor, Enoque andou com o Senhor, Noé andou com o Senhor, né? E notem, ele não diz correr, né? Nenhum deles é conhecido por ter corrido com o Senhor. Por quê? Porque Jesus, né, e Deus, eles não eram corrida, eles eram o caminho. Tanto que se fala, Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e não velocidade. Não há nenhuma característica de velocidade na descrição do que Jesus é. Ele é o caminho. E quando a gente percorre esse caminho, a gente percorre, né, todos eles percorreram andando com o Senhor. Por quê? Porque correr revela o quê? Ansiedade. Caminhar revela o quê? Confiança. Então, geralmente quando a gente quer correr, né, a gente corre por quê? Porque a gente quer resultados mais rápidos, porque a gente não quer esperar, né? Ou quando a gente acha que a gente sabe o caminho,
Ah, eu sei o caminho, então não preciso esperar, eu vou correr, né? Ninguém corre quando acha que não conhece o caminho. A gente pode ver isso com um carro, por exemplo. Quando a gente vai para um lugar que a gente nunca foi antes, por mais que eu saiba dirigir, né, por mais que você saiba, você vai mais devagar. Porque você não sabe, você não conhece aquela estrada, você não sabe onde é que estão os radares, né, você não sabe onde é que estão os buracos, você não sabe às vezes aonde entrar, aonde sair, qual saída que você vai pegar. Então geralmente você anda um pouco mais na maciota, né, mais devagar. E quando você já sabe o caminho, você já sabe exatamente onde é que está o quebra-mola, você já sabe onde é que está o radar, você já sabe onde é que está o carro da polícia ali, você sabe tudo. Então você tende a andar mais rápido, né? E aí o problema é que quem corre se cansa, né? E quem caminha persevera. Quem caminha vai mais longe, quem corre tende a se cansar primeiro. E aí, né, quando você quer correr na frente de Deus, isso vai gerar, assim como eu falei com Abraão e com Sara, isso vai gerar um desgaste emocional, isso vai gerar frustração, isso vai gerar também erros que eram evitáveis. E aí às vezes a gente vai falar, nossa Senhor, por que está dando errado? E aí às vezes a gente vai falar que, às vezes a gente vai até pensar que é o Senhor que está colocando aquele erro na nossa, né? Ah, o Senhor está sendo infiel ou injusto comigo, porque eu estou fazendo aqui, estou me dedicando, não está dando certo. Mas será que era para você estar fazendo isso naquele momento, né? É isso que a gente precisa se perguntar. Em Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? E correr também pode nos tirar do quê? Da presença. Porque se Deus tem um ritmo e eu quero acelerar esse ritmo, vai chegar um momento que eu vou estar aqui na frente e ele vai estar aqui atrás. E isso me tira da presença dele, né? Mesma coisa se você chegar para alguém e falar assim, vamos ali no Parque do Povo correr, ou andar, caminhar. E aí a pessoa tem um ritmo dela andando, mas eu tenho eu tenho uma capacidade muscular e cardiovascular melhor, aí eu nem correndo não, mas eu ando um pouco mais rápido. Vai chegar um ponto que eu vou estar lá na frente e a pessoa vai estar lá atrás. E isso acontece com Deus também, com a gente. A gente começa a correr, a gente olha, a gente fala, caramba, cadê Deus? Porque ele está lá atrás, ele está falando assim, eu te chamei para caminhar comigo, você está correndo, você está numa maratona sua, né? E aí quando a gente está numa maratona nossa, a gente tem que arcar com tudo, né? Com as responsabilidades, né? E aí a gente começa a tentar fazer as coisas com a força do nosso braço, porque Deus não está naquilo, né? E aí a gente começa a cair, porque a gente começa a ter frustração, as coisas não dão certo, né? A gente pode ver isso na história de Marta e Maria, né? Marta, ela correu para servir, né? Enquanto Maria, ela sentou para ouvir. Há uma diferença das duas, né? E as duas estavam ali com o Senhor, com Jesus. Só que a atitude de cada uma delas foi diferente e aí isso produziu diferentes resultados. Então, quando Jesus vai repreender, né? Que ele repreendeu Marta, ele não vai repreender o serviço que Marta estava fazendo, né? Porque é louvável também, só que ele vai repreender o que? A ansiedade. Ela não precisava fazer aquilo naquele momento que ele estava ali, né? E Maria tinha percebido isso, e Marta, não contente de estar ansiosa e correndo, ainda quis repreender a irmã. Ah lá, Senhor, olha lá, ela não estava fazendo nada, né? Ai, caralho. E aí Salmos, para terminar, né, no próprio Salmos 47, versículo 4, vai dizer: e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. E aí, isso aqui me pegou, eu precisei de um tempo para refletir, porque eu não, assim, a princípio eu não entendi. Falei, mas por que ele escolheu Jacó para falar aqui, o orgulho de Jacó? Porque, se você for ver, Jacó, dos patriarcas da fé, é o que tem o pior currículo, né? É o mais fraquinho deles, né? Porque Abraão é o quê? É o pai da fé. Isaac é o quê? É o filho da promessa, né? E aí,
E aí eu fiquei me perguntando, por que ele falou o orgulho de Jacó aqui? Por que não o orgulho de Abraão, o orgulho de Noé, o orgulho de Isaac, né? E aí eu fui perceber que assim, o orgulho de Jacó, ele se refere à descendência e à promessa de Deus de abençoar a linhagem, né, de Jacó. Né? De Jacó que vem as 12 tribos, e é das 12 tribos que depois a gente vai vir Judá, e de Judá o nosso Senhor. E aí, né, a gente vai ver o que é o Evangelho, né? O fato dele ter citado Jacó, porque o Jacó é um improvável, né? De todos eles aqui, ele é um improvável, e é assim que o Senhor faz, né? O Senhor é um Deus do improvável, dos renegados, dos imperfeitos, né? Daqueles que dão brecha para serem transformados. E aí é engraçado porque o nosso ritmo é um ritmo de quê? O ritmo ideal, já que estamos falando de ritmo a palavra inteira, é o ritmo da submissão. Nós devemos estar submissos ao Senhor, né? E a história de Jacó vai dizer que ele batalhou com o anjo para que a bênção fosse dada a ele. E qual foi o resultado disso? Jacó ficou manco. E aí eu falei assim, pô, ele ficou manco, né? Então, Deus quis deixar em Jacó uma marca. E aí, se você for pensar, já que estamos falando desse ritmo certo, quem é manco não consegue correr, né? Quem é manco não consegue acelerar, né? E muitas vezes Deus nos deixa marcas na nossa vida, que é justamente para acalmar a nossa alma, para que a gente possa lembrar dessas marcas que foram deixadas e a gente refletir e saber que o Senhor está conosco e que no momento certo a nossa bênção virá, a nossa vitória virá, a nossa cura virá, né? E a gente for para pensar a história, né, como a história de Jacó se desenvolveu, né? Só existe Israel para quem um dia foi Jacó. Então a gente precisa, né, passar por esse momento de transformação, né? E muitas vezes as pessoas veem pessoas que foram transformadas e não entendem que existe uma marca ali. Aquela pessoa, assim como Jacó, está manca, né? O Senhor deixou aquela pessoa manca, e aquela pessoa que está transformada, hoje ela não corre mais, hoje ela anda no ritmo certo de submissão com o Senhor, né? E aí eu deixo algumas reflexões para a gente terminar a nossa palavra de hoje, né? A primeira é, em que área, né, da sua vida você tem corrido à frente de Deus? O que você tem feito? Você tem acelerado e tem deixado Deus para trás, né? Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar. E aí vem a segunda pergunta também, o que Deus está te chamando a desacelerar? Que áreas da sua vida Deus está falando, olha, desacelera, você não está no ritmo certo. Mais devagar que você não chega. E a última, que acho que é a mais importante de todas elas, o que a gente tem priorizado na nossa vida? Resultados ou a presença? Porque se a gente tem priorizado resultados, faz sentido a gente querer correr, né? Porque a gente tem essa lógica de que quanto mais rápido, melhor, né? Quem faz uma coisa rápida faz muito, né? Então tem essa questão da quantidade, né? Então, se você faz uma coisa muito rápida, você pode fazer ela várias vezes. Então você tem também a questão, né, da quantidade. Então isso também traz resultados. Então, será que a gente está priorizando isso? Ou está priorizando a presença do Senhor? E abrindo mão, né, de resultados, abrindo mão de status, abrindo mão de fama, né, abrindo mão de conforto, né, para que a gente possa estar alinhados com o Senhor. Amém? Amém. Então eu oro para que a gente possa andar
Primeiro, ter o discernimento da estação que estamos vivendo, o discernimento do ritmo com que estamos levando a nossa vida, né? Porque a nossa vida tem um ritmo, e o ritmo certo não é o ritmo do nosso marido ou da nossa esposa, não é o ritmo do nosso chefe de trabalho, não é o ritmo do grupo de WhatsApp, não é o ritmo que a nossa celebridade favorita dita que é, né? Mas é o ritmo do Senhor. E que a gente possa ter essa sintonia fina com Ele, para que a gente possa entender, né? Assim como Davi não entendeu, que a gente possa entender as estações certas das nossas vidas, né? Qual é a música que Deus está tocando naquele momento, né? Será que é um momento para a gente acelerar ou é um momento para a gente desacelerar, né? Que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa buscar sempre, assim como Abrão, né? Assim como Enoque, assim como Noé, que a gente possa ser conhecidos como aqueles que andaram, caminharam com o Senhor. Amém? Amém. Amém.